Olá! Nesta aula nós iremos falar sobre a regra de 3 simples. Iremos tratar da relação entre as grandezas diretamente e inversamente proporcionais. Então, quando falamos em regra de 3, nós vamos estar sempre trabalhando com duas grandezas. A regra de 3 simples, estaremos trabalhando com duas grandezas. Essas grandezas podem ser medida de velocidade, de tempo, área, distância, de comprimento, entre outros. Então, aqui é um método para você determinar o valor de uma incógnita, ou seja, da quarta grandeza, do quarto valor que vocês procuram, quando são apresentadas duas ou mais razões. Essas razões podem ser diretamente ou inversamente proporcionais. Aqui eu coloquei alguns passos para vocês resolverem a regra de 3 simples. Primeiro, a gente vai organizar essas colunas de acordo com as grandezas identificadas, onde você irá colocar as grandezas em uma mesma coluna. Então, grandezas iguais na mesma coluna, identificando o que está se pedindo. Segundo passo, você vai analisar se essas grandezas são diretamente ou inversamente proporcionais. E o terceiro passo, montar uma equação para encontrar o valor da incógnita, onde, se as grandezas forem diretamente proporcionais, nós vamos multiplicar em x. Vou explicar para vocês no exercício. E se forem inversamente proporcionais, nós vamos multiplicar em linha, como se fosse um igual, tá? Vamos lá. Primeiro exercício, nós vamos falar aqui 3 exercícios sobre grandezas diretamente proporcionais. Vamos analisar como que é isso. Problema 1. Em 5 horas, uma máquina produz 120 peças. Quantas peças serão produzidas em 8 horas? Primeiro passo, vamos identificar as grandezas e montar a coluna. Então, as grandezas que eu tenho é tempo, que é horas, e a produção de peças, quantidade de peças produzidas. Então, aqui na minha primeira coluna vai ser horas e a segunda vai ser a quantidade de peças. Então, agora a gente vai escrever o que o texto nos passou. Em 5 horas, uma máquina produz 120 peças. Então, 5 horas produz 120 peças. Quantas peças serão produzidas em 8 horas? Então, quantas peças, aqui vai ficar a minha incógnita, serão produzidas em 8 horas? Então, as grandezas têm que estar sempre na mesma coluna. Se vocês colocarem trocado, não vai dar certo, tá? 5 peças produzem 120 em 8 horas. Quantas peças serão produzidas? Pronto, essa é a etapa 1 que nós fizemos, que é organizar as colunas. A etapa 2, nós vamos analisar se elas são diretamente ou inversamente proporcionais. Sempre fazendo uma pergunta. Vejam bem, 5 horas, 120 peças. Se eu aumentar o número de horas de uma máquina, eu vou produzir mais peças ou produzir menos peças? Se eu aumentei o número de horas, eu vou produzir mais peças. Eu aumento o número de peças produzidas. Então, vejam que essa é uma relação diretamente proporcional. Eu aumento o número de horas produzidas de uma máquina, ela vai trabalhar mais, consequentemente, irá produzir mais. Então, eu gosto de identificar sempre com as setinhas. Se elas são diretamente, as setinhas vão estar seguindo na mesma direção, tá? A partir daí, a gente vai montar a nossa equação. Então, olha só. Fizemos o passo 1, que é organizar as colunas. Agora o passo 2, identificar se é diretamente ou inversamente. E agora a gente vai montar a nossa equação. Se elas são diretamente, eu vou multiplicar em x, tá? Que a gente fala. Então, nesse caso, ela é diretamente, então nós vamos multiplicar em x. O que é multiplicar em x?
Primeiro, nós vamos montar a nossa proporção. Vamos montar a proporção da seguinte forma. 5, a gente lê assim, 5 está para 8, assim como 120 está para x. Essa igualdade é uma igualdade de proporções, tá? Onde eu tenho 3 valores e vou encontrar o quarto. Por isso que a gente fala regra de 3. Então, olha só. Se elas são diretamente proporcionais, eu tenho que multiplicar em cruz, tá? Então, o que é multiplicar em cruz? Eu vou pegar o 5, vou multiplicar com o x. Então, fica 5 vezes x, aí eu vou colocar o igual. Agora, eu faço a outra multiplicação. 8 vezes 120. Vejam bem, aqui nós temos 5 vezes x, 8 vezes 120. Eu gosto muito de utilizar a simplificação. Se tem multiplicação, a gente pode simplificar. E quem nós poderíamos simplificar aqui? O 5 com o 120. 5 dividido por 5 vai dar 1, 120 dividido por 5 vai dar 24. Então, ficaria x vai ser igual a 8 vezes 24. X vai ser igual a 192. Então, em 8 horas, esta máquina, né, irá produzir 192 peças. Aumentei o número de horas, aumentei o número de peças produzidas, tá? Então, multiplicar cruzado sempre quando a proporção for direta. Vamos ver um outro exemplo. Uma fábrica produz 1.200 automóveis por dia, utilizando 6 máquinas. Então, tá aqui. 1.200 automóveis por dia, utilizando 6 máquinas, as minhas grandezas. Produção de automóveis, quantidade de máquinas. Então, nós vamos colocar aqui, ó, produção e número de máquinas. Então, eu faço 1.200 automóveis utilizando 6 máquinas. Se eu utilizar 13 máquinas, nas mesmas condições, quantos automóveis eu vou produzir por dia? Montei a minha tabela, agora a gente vai analisar as grandezas. Vamos perguntar. Se 6 máquinas produzem 1.200 automóveis, se eu aumentar o número de máquinas, eu vou produzir mais automóveis. Então, elas são diretamente proporcionais. Então, aqui, nós vamos montar a nossa proporção, onde 1.200 está para x, assim como 6 está para 13. Utilizem a simplificação, vejam só. Vamos multiplicar cruzado, tá? Então, vai ficar 6 vezes x vai ser igual a 1.200 vezes 13. Tudo multiplicando e eu tenho uma igualdade, vamos lembrar de simplificar. Vou simplificar o 6 com o 1.200. 6 dividido por 6 vai dar 1. 1.200 dividido por 6 vai dar 200. 1 vezes x, x. 200 vezes 13, 2.600. Então, eu produzo 2.600 automóveis utilizando 13 máquinas, tá? Olha só. Se aqui fosse 12 máquinas, de 6 para 12, eu dupliquei. Então, eu também deveria duplicar aqui. Então, daria o quê? 2.400. Como são 13 máquinas, vai dar um pouco mais que 2.400. Então, essas associações vocês podem ir fazendo, tá? Então, aqui, diretamente proporcional, multiplicamos em cruz. 3. Um certo medicamento recomenda-se que se tome 2 gotas a cada 6 quilos.
Então, aqui nós vamos colocar gotas, quantidade de gotas e peso, né? São as duas grandezas que nós temos. 2 gotas a cada 6 quilos. Se uma criança pesa 18 quilos, quantas gotas deverão ser tomadas? Já montei a minha tabela, as minhas colunas. Vamos ver se elas são diretamente ou inversamente. 2 gotas, 6 quilos. Se eu aumento o peso, eu vou aumentar as gotas. Então, elas são diretamente. Com isso, eu vou multiplicar em cruz. Então, vamos anotar a equação. 2 está para x, assim como 6 está para 18. Vamos simplificar, tá? Podemos simplificar do jeito que vocês quiserem. Pode ser aqui, ó. 6 está para 18. Aqui eu vou dividir por 6 e aqui eu vou dividir por 6. Então, vai ficar 2 está para x, assim como 1 está para 3. 18 dividido por 6, 3. 6 dividido por 6, 1. Agora, vamos multiplicar cruzado. Multiplicando cruzado, x igual a 6. Vocês viram que aqui eu simplifiquei na mesma fração. Vocês podem simplificar antes ou aqui depois que montar a equação, tá? Um outro jeito de resolver que eu gosto muito é esse aqui, olha. Presta atenção comigo. De 6 para 18, o que aconteceu? Eu multipliquei por 3. Se vocês conseguirem identificar essa proporção, vocês podem aplicá-la. De 6 para 18, eu multipliquei por 3. Então, já que é diretamente proporcional, eu também vou multiplicar por 3 aqui. 2 vezes 3 vai dar 6. Então, aqui, o meu x igual a 6. Vocês podem fazer aqui, diretamente aqui na tabela, sem resolver a continha da equação. Tá? Agora, a gente vai fazer os exemplos de inversamente proporcionais. Prestem atenção como que funciona, ok? Para chegar em São Paulo, Lisa demora 3 horas numa velocidade de 80 km por hora. Então, olha só, nós vamos ter aqui a velocidade em quilômetros por hora. Muita atenção com a unidade de medida. E ela demora um tempo de 3 horas. Então, a 80 km por hora, ela demora 3 horas para chegar. Analisem que aqui eu tô com horas e aqui também. Então, tem que trabalhar sempre na mesma medida, tá? Unidade de medida. Agora, a Lisa, o dia voltando, achou que estava muito devagar. Então, o que ela fez? Aumentou a velocidade para 120. Se ela aumentou a velocidade para 120 e a distância é a mesma, ela vai fazer esse tempo em um tempo maior ou menor. Se você vai mais rápido, você chega mais rápido. Ou seja, diminui o seu tempo. Então, se você vai mais rápido, o seu tempo reduz. Seu tempo de estrada é menor. Então, aqui é inversamente proporcional. Então, 80 quilômetros eu faço em 3 horas. 120 quilômetros eu tenho que fazer em uma quantidade menor de tempo. Então, aqui ficou inversamente proporcional. Presta atenção agora. Aqui é inversamente. E lá na nossa regrinha, se é inversamente, a gente vai multiplicar como? Na igualdade, na linha. Eu vou explicar por quê. Olha só. Se é inversamente proporcional, então nós vamos multiplicar em linha,
que é multiplicar em linha? A gente monta a proporção. 80 está para 120, 3 está para x. E vamos multiplicar assim agora, ó. Tá? Multiplicando assim, vai ficar 80 vezes 3, vai ser igual a 120 vezes x. Tudo multiplicando, a gente pode simplificar. 8 vezes 3, 24, igual a 12x. O 12 está multiplicando, ele vem dividindo. Então, x vai ser igual a 24 dividido por 12, 2. Então, aqui, o meu x vai ser igual a 2. Mais velocidade, menor o tempo que eu gasto para chegar. Ok? Então, x igual a 12. Então, ela fará o percurso em, 2 horas, x igual a 2. Problema 5. Uma torneira enche um tanque em 6 horas. Se forem utilizadas 3 torneiras, qual o tempo necessário para encher? Então, olha, uma torneira, 6 horas. Então, aqui eu tenho quantidade de torneiras, 1, e horas para encher, 6. Uma torneira, 6 horas. Se forem utilizadas 3 torneiras, qual o tempo necessário para encher? Vamos fazer a pergunta. Se eu aumentar a quantidade de torneiras, o tanque será enchido em menos horas. Então, eu preciso de menos horas para encher. Então, vai ser inversamente. Se é inversamente, eu vou montar a minha proporção e vou multiplicar em linha. Um vezes 6 vai ser igual a 3 vezes x. 6 vai ser igual a 3x. 6 dividido por 3, 2 horas. Então, se eu aumentar a quantidade de torneiras, o tempo para encher diminui. Olha aqui, vocês poderiam fazer assim também. O inversamente, a gente usa a operação inversa. Olha, vocês também poderiam fazer o seguinte. De 1 para 3, eu multipliquei por 3. Se ela é inversamente, de 6 para x, eu faço a operação inversa. Eu divido por 3. 6 dividido por 3, 2. O meu x aqui seria igual a 2 horas. Enquanto na diretamente proporcional a gente multiplica, né, pela mesma quantidade de horas, na inversamente proporcional, a gente divide, faz a operação inversa, dividindo ou multiplicando, né, pela mesma proporção, tá? E aqui, problema 5. Problema 6, vamos corrigir aqui. Problema 6. Para construir 10 casas, foram contratados 20 pedreiros em 60 dias. Então, vamos analisar as grandezas que eu tenho. Quantidade de casas, pedreiros e número de dias. Então, vamos escrever casas, pedreiros e dias. Vamos anotar. 10 casas, 20 pedreiros, 60 dias. Pronto. Agora vem uma outra situação. Em quantos dias, então x é aqui, serão construídas as mesmas 10 casas com 40 pedreiros? Mas, professora Miriam, aí agora a gente tem 3 grandezas. Tudo bem, nós temos 3 grandezas, mas analisa essa grandeza aqui. Ela não teve variação, então ela para mim não importa. Então, nós vamos trabalhar com essas 2 grandezas, pedreiros, quantidade de pedreiros e número de dias. Então, agora a gente vai analisar. 20 pedreiros gastaram 60 dias.
Se eu aumentar a quantidade de pedreiros, eles vão gastar menos dias na produção. 20 pedreiros, 60 dias. Eu aumentando a quantidade de pedreiros, eu vou diminuir o número de dias. Então, vamos montar a equação. 20 está para 40, assim como 60 está para x. Lembrando que aqui é inversamente proporcional. Inversamente, multiplico em linha. Então, nós vamos multiplicar em linha. Então, vai ficar 20 vezes 60 é igual a 40 vezes x. Poderia fazer 40 vezes x e colocar no primeiro membro também, não tem problema. Olha só, nós vamos simplificar isso, tá? É um zero para um zero, é como se eu estivesse dividindo por 10. Eu divido por 10 aqui, divido por 10 aqui. Outra coisa que eu posso fazer, simplificar o 2 com 4. Divido por 2, divido por 2. 2 dividido por 2 vai dar 1. 4 dividido por 2 ficou 2. Então, aqui ficou 60 igual a 2x. 60, 2x igual a 60, 1x vai ser igual a 30. X vai ser igual a 60 dividido por 2, que vai ser igual a 30 dias. Então, vejam bem, eu aumentei o número de pedreiros, reduzo o número de dias. Aquela situação daqui de 20 passou para 40, eu multipliquei por 2. Se elas são inversamente proporcionais, então aqui no dias eu vou dividir por 2. 60 dividido por 2, 30. Vocês poderiam fazer direto aqui. Tá? Então, sempre que trabalhar com regra de 3, primeiro, organizem as colunas com as grandezas certinhas. Faça uma pergunta se é diretamente ou inversamente, ou seja, se eu aumentar uma grandeza, a outra grandeza aumenta ou diminui. E analisem se são inversamente ou diretamente. Terceiro, analisem como que vocês vão multiplicar depois de montada a proporção. Se vai ser em cruz ou se vai ser na igualdade, né? Em linha. Ok? Então, é isso. Eu vou deixar o link dos exercícios para vocês na descrição do vídeo, tá? E tendo dificuldade em grandezas diretamente ou indiretamente, tem um vídeo que eu tô explicando isso. Então, é isso. Obrigada. Bye, bye e até a próxima.